Olá, amigos do Neja 3, espero que estejam todos bem. Passando aqui apenas para postar mais um vídeo relativo à matemática aí para sanar algumas dúvidas de alguns amigos aí que tiveram com a nova matéria. Não é tão difícil não, é bem tranquilo, o pessoal na última prova aí já conseguiu acertar bastante dessa matéria nova, mas é bom ficar aí registrado, né, para quem quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa assim, entendeu? Fiquem à vontade. Primeiro eu tinha passado, né, a fórmula geral dos termos, que a gente já está cansado de saber como é, correto? Que é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, né? O termo que a gente quer descobrir, o último termo, é igual ao primeiro termo mais o número de termos menos 1 vezes a razão. Essa aqui todo mundo já está ciente, já sabe como fazer. A que ela passou agora é a fórmula da soma dos termos, tá? Que é Sn igual a 1 mais a n vezes n sobre 2. Quer dizer, a soma de todos os termos é igual ao primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos dividido por 2. Tá? Não é nada muito difícil ou estranho, não. Podem ficar tranquilos que é bem fácil de fazer. Porque nessa fórmula aqui, a gente acha qualquer termo, a gente acha o primeiro termo, a gente acha a razão. E nessa fórmula aqui nós achamos a soma de todos os termos. O que seria a soma de todos os termos? No caso desse exemplo que ela deu, o primeiro termo, né, calcule a soma dos 12 primeiros termos, da PA 2, 5, 8 e assim por diante, seria pegar os 12 primeiros termos dessa PA, o 2, o 5, o 8, o outro, até o 12º termo, e somasse todos esses termos. Quer dizer, o 2 mais o 5 mais os 8, mais o 8, desculpe, vai dar o valor que está aqui na fórmula. Ok? Mas para que a gente possa fazer essa fórmula aqui, nós precisamos descobrir as informações que nós precisamos, tá? Para poder municiar essa fórmula aqui de informações, correto? Então, eu já tinha um quadradinho pronto aqui, vou preencher junto com vocês para a gente poder sanar essas dúvidas, ok? Então, para que eu possa fazer essa aqui, que é a que está sendo pedida aqui, calcule a soma dos 12 primeiros termos da PA, ok? Eu preciso saber quem é a 1, quem é a n, o número de termos, para poder dividir por 2. Só com a informação que ela deu aqui, eu não consigo preencher aqui. Eu sei quem é a 1, que é o primeiro. 2. Aqui seria 2. Eu sei a quantidade de termos, que é o n, que são 12. Então, eu poderia botar 12 aqui. Mas eu não sei o valor do 12º termo. Aqui eu não conseguiria colocar. Então, para descobrir essa informação, eu tenho que fazer a nossa fórmula geral dos termos. Normal. Então, vamos fazer junto. Calcule a soma dos 12 primeiros termos da PA. 2, 5 e 8. Vamos lá. Todo mundo já está chateado, já cansado de fazer isso. Mas vamos que vamos, porque vai auxiliar bastante. Sempre que a gente tenta fazer mais e mais e mais, a gente acaba acostumando a fazer e depois sai fácil. O A1 eu sei qual é? Sei que é o primeiro termo da PA, é o 2. Ok? O número de termos eu sei qual é? Sei, está pedindo 12 primeiros termos. Então, o número de termos é igual a 12. A razão, eu sei a razão. Se eu olhar para a PA, eu descubro a razão. 8 menos 5, 3. 5 menos 2, 3. Então, a razão dessa PA é 3. E o AN é o que eu quero descobrir, que é o 12º termo. Correto? É o 12º termo. Então, não tem essa informação aqui, então é o que eu quero descobrir. Então, a gente bota uma interrogaçãozinha aqui. Feito o nosso querido quadrado chato, ok, a gente começa a procurar. A n
ou A12, né, o termo número 12, que é o que você quer descobrir. Aqui não tem problema se você colocar AN, ok? Não vai influenciar em nada não o resultado, é só uma variável. Se você colocar 12 é que fica mais organizadinho, né? Fica mais bonitinho. Então vamos colocar que é o A12, que é igual ao primeiro termo, que é o 2, mais o número de termos, que é 12, o N, a gente substitui, correto? Menos 1, vezes a razão, que é 3. Já começamos a desvendar o problema. Já substituímos, agora vamos fazer as contas, né? Primeiro eu faço o que está dentro de parênteses. 12 menos 1, 11, vezes 3. Agora que eu já fiz o que está dentro de parênteses, eu faço primeiro multiplicação e divisão. Como tem aqui, a multiplicação. Correto? 2 mais 11 vezes 3, que é igual a 33. A 12 é igual a 35. Fechou. Descobrimos a informação que nós precisávamos para poder fazer a outra fórmula. Ok? A gente só poderia fazer a outra fórmula se a gente tivesse as informações. Agora eu já tenho informação de AN. Então agora eu posso fazer a outra fórmula. E o que nós vamos fazer aqui é a mesma coisa do outro, só substituir. Nós só vamos substituir as informações que nós temos. Ok? Deixa eu organizar aqui. Não é o melhor programa para fazer isso para vocês, mas é o que a gente tem em mão agora. Então vamos fazer aqui devagar. Trazer um pouquinho mais para cá. E colocar aqui a barra aqui de divisão aqui. Ok? Então já com as informações é só substituir. A soma dos 12 primeiros termos, aqui a gente também pode botar, tá? S12, ok? Que são dos 12 primeiros termos. Se colocar SN tem problema? Não, não tem problema. Você vai achar o resultado do mesmo jeito. É só uma nomenclatura, é só uma forma de organizar. Ok? S12 é igual. Abre parênteses. Quem é A1 dessa PA? 2, continua 2. Mais o número que nós achamos lá do AN, que é a 12 aqui, 35. Fecha parênteses. Vezes. Agora muita atenção aqui. Aqui eu vi muita gente errando por causa disso. Nessa soma dos termos, a multiplicação é por N e não por R. É pelo número de termos. Número de termos. Não é pela razão, é pelo número de termos. Ok? Aqui é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Aqui é SN igual a A1 mais N vezes N de neném. Aqui é R de razão e aqui é N de número. Ok? Então não confundam, tá? Quando for a soma dos termos, multiplica por N e não por R. Multiplica pelo número de termos e não pela razão. É diferente. Tá? Não é a mesma coisa não. Ok? Senão vai dar um resultado totalmente errado. Então, meu número de termos, que eu quero calcular a soma dos termos, é 12. Isso tudo dividido por 2. Ok? Tudo isso aqui dividido por 2. Tá aí. Agora vamos continuar a nossa conta. S12 é igual.
Deixa eu subir aqui um pouquinho a tela. S12 é igual. Faço primeiro o que está entre parênteses. 35 mais 2 é igual a 37. Vezes 12 sobre 2. Ok? Aqui. 37 vezes 2. Ok? Continuo a multiplicação. S12 é igual que 37 vezes 12 vai dar 444. Tá? 444. Então ficaria 444 dividido por 2. Tá aí. Que isso aqui, você pegar 444 dividido por 2, vai dar 222. Ponto. Essa é a resposta. 222. A soma dos 12 primeiros termos dessa PA é igual a 222. Se nós pegássemos 2, mais 5, mais 8, mais 11, mais 14, mais 17, e chegasse até o 12º termo, que é o 35, daria isso, 222. Ok? Não tem muito mistério não, não tem muito mistério. É só substituir e fazer as mesmas coisas que nós fazemos aqui. Primeiro a gente faz as operações que estão entre parênteses, depois fazemos a multiplicação, depois fazemos a última divisão aqui. Acabou. Não tem muito mistério. Tá? Então a soma dos 12 primeiros termos da PA é igual a 222. Aí ela fez o outro exemplo. Agora calcule a soma dos 8 primeiros termos dessa mesma PA. Ok? Então, continua tudo igual. É a mesma PA. Então, qual é o primeiro termo da PA? Só você ir lá, olhar lá o seu... O conjunto aqui da PA. 2, 5 e 8. Eu coloco aqui só para me lembrar. 2, 5, 8 e assim por diante. Vamos fazer o quadradinho chato? Vamos lá. Quem é o primeiro termo? 2. Qual é a quantidade de itens? Qual o número de itens que eu quero descobrir? Aqui era quanto? 12. E aqui é 12? Não. Aqui é 8, né? É diferente. Ok? Tem que sempre prestar atenção nisso. Não vai copiar daqui, senão vai dar errado. Vai dar o mesmo valor aqui. Ok? Então agora aqui quer calcular os 8 primeiros termos da PA. Da mesma PA. Então o número de termos muda também. Passa para 8. A razão mudou? Não, porque é a mesma PA. 8 menos 5, 3. 5 menos 2, 3. Continua igual. Mas eu quero descobrir o AN para poder fazer a nossa fórmula lá. Ok? Preciso do AN para poder fazer a fórmula. Então, não sei. Beleza. Vamos fazer a nossa substituição agora. Ok? É só pegar. Vou pegar aqui para copiar aqui para baixo. Ctrl C, Ctrl V. A gente joga aqui para baixo. Ok. E temos aqui nossa substituição. Temos todas as informações. AN ou A8, como eu já expliquei. Isso aqui não vai ter diferença nenhuma se vocês colocarem AN ou A8. Mais uma vez, só para organizar. É igual ao primeiro termo, 2, mais o número de termos, que é quanto? 8. Menos 1, vezes a razão, que é 3.
Continuamos. Fazemos o que agora? Que está em parênteses primeiro. 2 mais 7. 8 menos 1, 7. Vezes 3. Ok? A 8 é igual, agora que já eliminamos os parênteses, fazemos a multiplicação primeiro. 2 mais 7 vezes 3, 21. A 8 é igual a 23. Ponto. Achamos o A8, que era o último termo que ela estava pedindo. Ok? Agora a gente pode fazer a soma dos termos, porque nós já temos todas as informações que a gente precisa. Okay? A gente já tem toda a informação que a gente precisa. Então a gente já pode fazer a soma dos termos, para descobrir a soma dos 8 termos, como ela pediu. Então, só vamos fazer agora a substituição. Ok? Colocamos aqui o traço de divisão. Beleza, tá aí. Vamos fazer a nossa fórmulazinha agora. Sn ou S8, como queiram, é igual a 1. Quem é 1? 2. Mais, quem é a N, que nós já descobrimos, que é a 8? 23. Vezes 3, que é a razão, correto? Não, você já sabe. Vezes o número de termos, 8. Beleza? Tudo isso sobre 2. Ok? Beleza. Vamos lá agora. A continuidade. S8 ou Sn. Fazemos primeiro o que está entre parênteses. 2 mais 23, 25. Vezes 8. Tudo isso sobre 2. Ok? Coloca aqui, diminui um pouquinho. Ok. Agora fazemos a multiplicação. S8 é igual a 25 vezes 8 é igual a 200. Sobre 2. Ok? Tudo certo. Colocamos aqui o sinal de divisão. E agora fica fácil, né? 200 dividido por 2 é igual a 100. Então a soma dos 8 primeiros termos dessa PA, ou seja, 2, 5, 8, 11, 15 e assim por diante, 11, 14, né? É de 3 em 3, 11, 14. Se somarmos os 8 primeiros termos dessa PA, vai dar esse número aqui, 100. Ok? Não é difícil, gente, não é difícil. Para que possamos fazer esse cálculo, nós precisamos saber o primeiro termo, o último termo que está pedindo, vezes a quantidade de termos, dividido por 2. Então, a gente precisa saber o A1, o AN e o número de termos. Caso não tenhamos nenhum dessas informações aqui, nós precisamos fazer a nossa fórmula geral dos termos para descobrir essa informação. Quer dizer, fazemos essa parte primeiro, descobrimos tudo que nós precisamos. Ok, que pode botar igual a 23, né, tal, pá, sem problema. Ok, descobrimos, nós podemos fazer isso aqui. Sempre que tiver essa informação aqui na questão, calcule a soma. A soma é essa fórmula aqui. A soma dos termos é igual ao primeiro termo
mais a quantidade, o último termo, né, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Soma é igual ao primeiro termo mais o valor do último termo vezes a quantidade de termos sobre 2. Melhor gravar, né? Sn igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2. Beleza? Então, para encerrar o vídeo, eu lanço um desafio para vocês aí. Se vocês quiserem colocar a resposta aí nos comentários, sem problema nenhum. Para calcular os 10 primeiros termos desta PA aqui mesmo. Os 10 primeiros termos dessa PA. Ok? Falou então, gente. Depois a gente posta mais coisas aí para vocês poderem sanar as dúvidas. Um grande abraço aí. Fica com Deus.